Olá, aqui é a Vera Carvalho do canal Ler e Crescer. Estou passando por aqui para trazer mais um vídeo para vocês da obra do Mário Sérgio Cortella, Qual é a Tua Obra? Estamos já na terceira parte do livro que falamos sobre ética e vou trazer para vocês hoje um capítulo que se intitula Os Outros de Nós Mesmos. Vamos ver o que o Cortella nos traz aí sobre essa temática? Visão de alteridade é a capacidade de ver o outro como outro e não como um estranho. Já começa muito bem, né? Vamos lá. A ética é, antes de mais nada, a capacidade de protegermos a dignidade da vida coletiva. Afinal de contas, nós, homens e mulheres, vivemos juntos. Aliás, para seres humanos não existe vivência, existe apenas convivência. Forte isso, né? E a gente convive mesmo com tantas pessoas, né? Com os familiares, com os amigos, com os colegas de trabalho, com pessoas estranhas. Onde a gente vai, a gente está convivendo. Você vai numa padaria, você vai no supermercado, você vai no açougue, você tem que conviver para poder viver. Bárbaro isso do Cortella. Nós só somos humanos com outros humanos. Não tem outro jeito, não. Não adianta falar que prefere bicho do que gente. Eu amo bicho. Mas bicho é bicho, gente é gente. E a gente convive com gente. E temos que saber fazer isso da melhor maneira possível, não é verdade? A nossa humanidade é compartilhada, queiramos ou não. Ser humano é ser junto. Isso significa que é preciso que saibamos que a nossa convivência exige uma noção especial da nossa igualdade de existência. Olha que forte isso. Exige uma noção especial da nossa igualdade de existência. Somos todos iguais, com as nossas particularidades, com nossas diferenças. Enquanto seres humanos, somos todos iguais. Olha, esse capítulo promete. Vamos lá? Vamos ver o que mais tem? Vamos lá. E o que nos obriga a afastar do ponto de partida qualquer forma de arrogância. Óbvio, né? Mas não é seguido por todos, não é verdade? Gente arrogante é gente que acha que já sabe. Repitamos, a gente já falou sobre isso no outro capítulo, Cortella já abordou muito essa temática. Gente arrogante é gente que acha que já conhece, nunca está aberto para o novo, né? Para novos aprendizados. Gente arrogante é gente que acha que ela é o único tipo de ser humano válido que existe. Gente arrogante se relaciona com o outro por conta do dinheiro que carrega, do nível de escolaridade, do sotaque que usa, como se o outro não fosse o outro, fosse menos. Olha só, né? Complexo de superioridade. Isso apequena a vida e a pequena alma. Se entender, a alma como a sua identidade. Gente arrogante é incapaz de prestar atenção. Você está dialogando com um arrogante, ele não presta atenção no que você está falando. Ele fica pensando enquanto você fala. Ele não quer nem saber o que você está falando. Ele só está esperando você parar para ele continuar falando. Conhece alguém assim? Já passou por isso? Já foi assim? Porque você pode não ser arrogante, mas você pode algumas vezes estar arrogante, se comportar com arrogância. Isso é bom de se observar. Eu já fiz isso, tenho certeza, e lembro até de algumas situações. Lendo isso, já me vi em algumas situações e já passei por isso, passo ainda com pessoas conhecidas, com pessoas até da minha família. Então é legal a gente parar para pensar nisso e se autocorrigir, né? Se colocar de uma maneira melhor, menos arrogante, mais sociável, ser mais acolhedor com o outro e até mesmo com a gente mesmo, né? Muito bom, esse trecho maravilhoso para a gente refletir. Vamos ver? Deixa eu ver que eu parei aqui. O arrogante esquece uma frase do grande teólogo catarinense Leonardo Boff, que diz que um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Olha que legal.
A ética, entre outras coisas, nos obriga a perceber essa multiplicidade de pontos de vista, perdão. O arrogante acha que só tem um ponto de vista que vale. Qual será? Qual será? O dele, é óbvio, né? O arrogante é incapaz de ter uma das coisas importantes e que será a razão central da ética, a visão de alteridade. É a capacidade de ver o outro como outro e não como um estranho. Os latinos tinham uma expressão para eu, que era ego. E usavam duas para falar de não eu. Uma é alter, que significa o outro, mas usavam também alius, para indicar o estranho. Palavras em português que vêm de alius, alienado, alheio, alien, alienígena. Nos filmes de faroeste mais antigos, o nome que se dava para quem não era daquele lugar era forasteiro, estrangeiro. Aliás, em inglês se usa isso até hoje. Stranger ou foreigner, aquele que não é daqui, aquele que não é como nós, aquele que é talvez menos. Já parou para pensar dessa forma? Gente do céu! Vamos lá. Visão de alteridade é a capacidade de ver o outro como outro e não como estranho. Olha, várias vezes essa frase está sendo repetida para ver se a gente, capta a mensagem. Há pessoas que só conseguem olhar o outro como estranho e não como outro. Aliás, quem são os outros de nós mesmos? O mesmo que nós somos para os outros, ou seja, outros. Se a gente julga todo mundo como outros, nós também somos outros na vida de alguém, não é verdade? Aliás, de todo mundo, né? A arrogância é uma coisa absolutamente complicada para isso, porque ela acaba marcando alguém pela incapacidade de ter a visão de alteridade. Quer ver um exemplo? Trabalhei 3 anos no Rio Grande do Norte, ajudando a fazer uma cartilha de alfabetização que é usada lá até hoje. Uma cartilha chamada Raízes, para a qual eu trabalhava como consultor. Não era eu que estava escrevendo. Houve uma época em que as cartilhas eram feitas no Sul e no Sudeste e mandadas para o Nordeste, o que trazia uma estranheza, pois as pessoas de lá não conseguiam aprender a ler e a escrever. Não dá para alguém no sertão do Cariri aprender a ler vendo a palavra e o desenho lasanha, que é uma coisa típica de uma região povoada por descendentes de italianos. E havia as professoras de lá, de Caicó, de Mossoró, de Pau dos Ferros, de Ceará Mirim. Numa tarde de sábado, estávamos nós fazendo uma coisa que eles chamam de merendar. E lá pelas tantas eu falei: eu gosto demais de trabalhar com vocês, mas tem uma coisa que eu acho uma delícia aqui no nosso trabalho, o sotaque de vocês. E elas falaram: que sotaque? A gente não tem sotaque, é você que tem sotaque. Olha, gente, isso é bárbaro, né? É o outro na vida da gente, olha, a gente só se vê, nessa hora. Um ponto de vista é uma vista a partir de um ponto. É óbvio isso, muito bárbaro esse trecho. Só é possível falar numa ética que promova a vida digna coletiva se eu for capaz de olhar o outro como outro e não como estranho. Aliás, é necessário afastar qualquer forma de arrogância, porque coloca essa condição negativa. Supor que só exista um jeito de ser. E a fratura ética se origina em grande parte da arrogância e da ganância. Não confunda a ambição com ganância. A gente já falou isso num capítulo anterior. A ambição faz a humanidade crescer. A ganância faz a humanidade regredir. A gente tem que ter ambição, muita ambição e correr sempre atrás. Mas ser ganancioso acaba nos limitando. Ambiciosa é a pessoa que quer mais. Gananciosa é a pessoa que só quer para si. Egoísta, né? A humanidade cresce porque as pessoas são ambiciosas, querem mais trabalho, mais lucratividade, mais conhecimento.
A ganância, junto com a arrogância, são mecanismos de apodrecimento ético, forte e verdadeiro. A ganância, já li. Nós humanos somos um animal arrogante. Essa doeu, né? Tão arrogantes que achamos que somos proprietários do planeta. Não somos. Somos usuários compartilhantes. Quais foram os animais mais poderosos do planeta antes de nós? Os dinossauros. Dominaram o planeta por 110 milhões de anos. Nós estamos dominando há 40 mil anos e estamos achando que podemos fazer qualquer coisa. Aliás, para cada ser humano no planeta, há 7 bilhões de insetos. Sabia disso? Já imaginou se para entender o que estamos fazendo com o planeta partilhado, hoje à noite, só os seus vierem lhe visitar? Esse Cortella é ótimo, né? É demais. Deus me livre, 7 milhões de insetos ao meu redor. Já pensou isso, gente? Que horror, pelo amor de Deus, né? Mas é pra gente acordar. Acordar que a gente ainda é, faísquinha no planeta. Mas se fizermos a nossa parte, estamos fazendo uma grande diferença. Maravilhoso, né? Esse trechinho acabou. Volto logo, logo com mais um pouco de Cortella. Mas olha, finalzinho, hein? Finalzinho vai acabar. A gente vai ter que voltar e ver tudo de novo, porque realmente é bárbaro. Se você acompanha assistindo capítulo por capítulo, é um crescimento diário. Agora, se você vem e assiste só algumas partes, você também consegue crescer, porque não é uma narrativa, não é uma história, são reflexões sobre o tema. Então, você consegue também absorver muita coisa e aprender demais. Aproveita, porque o Cortella é bárbaro. Vem comigo nessa jornada que vale muito a pena. Aproveita, curte aqui, deixa algum comentário se você achar interessante, fala qualquer coisa aí, me dá uma dica se você tá, um feedback, né, um retorno, se você tá gostando dessa obra, desse trabalho que eu tô fazendo. E siga o canal, que é muito importante, porque daí a gente cresce no YouTube e mais pessoas conseguem ver e assistir e aprender com o Cortella e com as outras obras que eu tô trazendo aqui pro canal, tá bom? O intuito aqui é ler e crescer. A gente não está aqui, eu não estou aqui como professora de língua portuguesa, estou até mais como a terapeuta do que como a professora, mas a junção das duas traduz esse novo trabalho. Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo.